Boa tarde, Alice. Estou terminando de arrumar aqui para a gente apresentar. E aí, gente, como vocês estão? Essa semana foi baqueante. Boa tarde, boa tarde. Vamos lá. Pessoal, eu mandei para vocês no Recados e no outro grupo lá um link com o Padlet para vocês se apresentarem, deixarem de onde vocês são e tudo mais. E aí, eu acho que ninguém respondeu ainda, estou muito triste. Mas eu queria lembrar vocês, se vocês puderem hoje, depois que a nossa aula terminar, enfim, durante a semana, para vocês entrarem lá no link e deixarem de onde vocês são, quais são as principais dificuldades em biologia que vocês mais gostam, para conhecer mais vocês, né, já que a gente está nessa situação virtual. Ó, não está carregando. Vamos ver se agora vai. Tentar de novo. Não sabia, Aleph. Depois eu vou pegar o link e mandar aqui no chat. Enquanto abre aqui. Essa aqui foi a nossa última aula de membrana plasmática. Deixa eu ver se eu consigo começar a apresentação já do meio. Ai, ai, gente, paciência, viu, com esse computador. Desculpa também. Até tentei deixar as coisas prontas hoje, mas mesmo assim, na hora que começa mesmo o negócio. Parece que emperra tudo. Enquanto eu tento por aqui, quem quiser ir no banheiro, pegar uma água, dar uma alongada, daí a gente. Vamos ver agora, acho que vai. Ó, céus. Deixa eu fechar esse aqui para ver se vai mais rápido. Acho que agora vai, hein?
Aí, foi para vocês também? Sim, não? Sim, beleza, então. Então, dando continuidade na nossa aula da semana passada, a gente falou um pouco de membrana plasmática e depois a gente ia entrar em bioenergética. Lembrando que eu não vou abordar a parte de fotossíntese, que isso vocês vão conversar com o Gui, ou já conversaram, não sei, quem puder me falar aí no chat, me ajuda. E aí eu vou fazer uma breve revisão do que a gente tinha começado a conversar, que é uma parte mais complexa, talvez uma das partes mais chatinhas, assim, ao longo dessa frente de BioA, porque envolve muita química. Então, para mim, eu tenho mais dificuldade com química, as coisas começam a ficar um pouco abstratas. Mas vamos lá. Então, a gente passou pensando por que a gente respira, por que a gente come, e aí tudo que a gente faz, né, assim, de respiração, de alimentação, tudo isso é basicamente para a gente manter as nossas células funcionando e o nosso metabolismo também funcionando a nível molecular. Então, nesse momento, a gente está olhando a nível molecular, mais para frente a gente vai ver depois sistema digestório e tudo mais, como que é o caminho que as coisas percorrem, né, por onde que tudo passa. E aí, a gente viu o ATP, que é a moeda energética que responde nas nossas células, né? Porque, por exemplo, a molécula de glicose ela é muito grande quando a gente come alguma coisa e aquilo é quebrado em glicose. A molécula de glicose ela é muito grande para a nossa célula. Então, a gente precisa passar por uma série de procedimentos para que o corpo entenda a outra molécula, que no caso é o trifosfato de adenosina, o ATP, senão a nossa célula, tipo, explodiria, assim, ela ia entrar em colapso se a gente usasse a glicose. Então, lembrando que o ATP é uma reserva temporária de energia, a capacidade de captar energia desprendida em reações que perderiam em forma de calor. O que isso quer dizer? Eu dei uma mexidinha nos slides para colocar um pouco mais de texto para depois, se vocês quiserem revisar, né, não ter só imagem, se ter um pouco de um resumo. Nessa molécula de ATP, a gente tem um conjunto com 3 fosfatos. Tá aparecendo a bolinha azul aí para vocês, gente? Eu circulando aqui ou não? Ai, que bom. Então, a gente tem aqui 3 fosfatos, porque a gente está falando de trifosfato de adenosina, mas a gente também tem adenosina monofosfato ou difosfato, que daí é de acordo com a quantidade de agrupamento fosfato que a gente tem nessa molécula. Depois a gente tem uma ribose e adenina, que os dois juntos a gente chama de adenosina. O que é o legal do ATP? O ATP, nas ligações entre os fosfatos, é onde a gente vai conseguir conservar a energia. Então, toda vez que a gente quiser liberar energia, a gente quebra essa ligação entre os fosfatos e a gente vai ter energia liberada. Quando a gente quiser armazenar, a gente coloca um agrupamento fosfato ali e é assim que a gente consegue armazenar energia na molécula de ATP. Quando a gente tem reações químicas acontecendo no nosso corpo, muitas das vezes a gente perde energia em forma de calor, que eu acho que é uma coisa que também vem em física ou em química, físico-química, na verdade. E aí, para a gente não ficar quebrando molécula e perdendo ela em forma de calor, a gente armazena aí no ATP. Então, ele consegue juntar essa energia nas ligações. Eita. Aí. Então, como eu disse para vocês, de acordo com a quantidade de fosfato que a gente tem nessa molécula, a gente vai dar um nome para ela. Então, tem o AMP, que seria o adenosina monofosfato, o ADP, que seria a adenosina difosfato, e o ATP, que é a adenosina trifosfato. Também falei para vocês, né, que para a gente adicionar mais um fosfato, a gente precisa investir uma energia, que é o que a gente vê na glicólise, que a gente viu semana passada. Esse anabolismo, toda vez que a gente faz essa reação, a gente chama de fosforilação oxidativa. Por que fosforilação? Justamente por conta do fosfato. E fosforilação oxidativa é uma coisa que a gente vai ver em outro momento também, tá? Quando a gente quer usar essa energia, então a gente quebra essas ligações entre os fosfatos através de uma reação de hidrólise, que então utiliza água para isso, tá? Aí aqui na imagem a gente tem um ATP,
que quando quebra, solta uma energia. Ah, agora eu tô vendo a bolinha azul. Solta essa energia aqui e a gente consegue usar ela para algum tipo de reação. E aí a gente chega na respiração celular, que tem como objetivo conseguir muitas moléculas de ATP. A gente divide didaticamente, né, porque na vida real, né, a célula não está preocupada em ficar dividindo, mas a gente divide para facilitar a gente aprender em 3 processos. Então, o primeiro é o de glicólise, e o muito importante que vocês lembrem. Melly ligou o microfone? Queria falar alguma coisa? Acho que não. A glicólise. Oi. Não. Eu vi ali as bolinhas, daí eu já fico animada quando eu vejo alguém abrindo o microfone, porque eu acho que vocês vão falar. Na glicólise, então, ela vai acontecer no citoplasma da célula. O ciclo de Krebs vai ser na matriz mitocondrial e a cadeia respiratória acontece nas cristas da mitocôndria. Então, repassando a glicólise rapidinho, a gente tem uma molécula de glicose que vai se transformar em 2 moléculas de piruvato. Percebam aqui que a gente tem 2 moléculas de ADP, ou seja, tem 2 fosfatos, mais um outro fosfato aqui que ele está solto. Por quê? Porque a gente quebra ele para conseguir uma energia. Que nem eu disse para vocês, que essas ligações entre os grupos fosfato têm muita energia. Então, a gente quebra ela para conseguir mais ATP. Então, semana passada eu falei para vocês que a gente entra com um investimento de 2 ADP e o saldo final é de 4 ATP. Porém, subtraindo 4 ATP que a gente tem com 2 que foram gastos, no final a gente só tem 2 ATP. Que nem eu falei que é como se fosse um jogo numa loteria. Você joga R$10, ganha 20, por exemplo, só que na verdade você não ganhou 20, você ganhou só 10. E é isso que acontece aqui na glicólise, tá? E aí a gente tem a quebra da glicose em 2 moléculas de piruvato. Todos os carbonos que a gente encontra na molécula de glicose vão parar nas moléculas de piruvato, os oxigênios a mesma coisa, só que os hidrogênios eles acabam sobrando. Então, quem vem resolver esse problema para a gente é o NAD, que é uma coenzima que a gente fala que é uma aceptora de elétrons. Ela vê esse hidrogênio ali dando mole e ela guarda ele, porque depois ele vai ser utilizado em outro momento também para obter energia. Acho que daqui era de glicólise, era isso que a gente já tinha conversado semana passada. Tem alguma dúvida em relação a isso? Hein, pessoal? Não? Beleza. A glicólise, ela é um dos processos, vamos dizer assim, mais simples dentro da respiração celular, mas ela é muito importante. Depois a gente vai ver por quê. Mas já vou dar um spoiler, porque eu não me aguento. É porque ela vai se repetir em outros processos, tá? Eu mudo aqui, daí demora 5 segundos para mudar, gente. Então, tenham paciência. Aí, que nem eu falei para vocês dos hidrogênios, que vão ser capturados pela enzima NAD, cofator enzimático, na verdade, e eles guardam. Percebam que aqui a gente não está liberando o CO2 e a gente também não tem produção de água, porque nos próximos passos a gente vai ter, tá? Opa, tô escorregando aqui. E aí, dando continuidade, a gente vai ter a segunda parte, que é o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, gente, é uma loucura, assim, acontece em muitas etapas. Tudo que eu tô passando aqui é bem resumido, porque eu acho que não tem necessidade da gente aprofundar, mas se vocês tiverem muita curiosidade, vocês podem procurar e vão perceber que é muito mais complexo do que isso. Então, o que acontece? A gente estava lá no citoplasma e a gente produziu 2 moléculas de piruvato ou ácido pirúvico. O que acontece? Para esse piruvato entrar para a mitocôndria, ele vai ter que passar por um procedimento aí, porque ele não pode entrar em forma de piruvato. O que acontece? Ele vai ser desidrogenado, ou seja, ele vai perder hidrogênio. Quem vai fazer isso é o NAD, novamente. Pensou em NAD, pensou em hidrogênio. E a gente vai ter liberação de CO2 já. Então, por isso que quando a gente expira CO2, e quando a gente inspira é oxigênio, porque a gente vai ver onde que ele vai ser necessário ainda.
Mas a partir desse momento, a gente já tem a liberação de CO2, que é esse que a gente expira no que a gente conhece como essa respiração pulmonar comum. E aí, o que acontece? O que sobra vai se unir com outra coenzima chamada acetil. E aí, quando a gente junta o produto do piruvato, que foi desidrogenado e foi descarboxilado, ou seja, perdeu hidrogênio e perdeu carbono, a gente junta com acetil e a gente vai ter a acetilcoenzima A, ou acetil-CoA para os íntimos, que nem tá aí, tá? Beleza até então? Vou seguindo, qualquer coisa vocês já sabem que tem liberdade para interromper, tá, gente? Então tá, ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, ele vai ser um conjunto de 8 reações. Então, assim, a gente não vai passar reação por reação, porque não tem necessidade, mas o que vocês precisam saber daqui é que, de novo, esse acetil-CoA, ele vai perdendo carbono ao longo do caminho, e aí ele vai começar a ser eliminado em forma de CO2. Então, de novo, a gente tem eliminação de CO2 com mais desidrogenações, porque o NAD ele vai captando esses hidrogênios para juntar energia para a terceira fase. Então, o acetil-CoA ele entra aqui no ciclo de Krebs, ele se transforma em citrato com 6 carbonos. Então, o acetil-CoA que tinha 2 carbonos passa a ter 6 carbonos e se transforma em citrato. Depois, em isocitrato com 6 carbonos. Aí, aqui tem a primeira descarboxilação, que perde um carbono, então sai em formato de CO2. Aqui que tinha 6 carbonos passa a ter 5 carbonos, que vira alfa-cetoglutarato. Perde carbono de novo, a gente fica com uma molécula com 4 carbonos, que é o succinil-CoA. Depois passa a ser succinato, fumarato, malato e oxalacetato. De novo, o que é importante saber aqui é que a gente vai ter eliminação de CO2 e que o acetil-CoA, que é a molécula que entra, vai sair como oxalacetato, com vários processos, com várias reações, de novo, de descarboxilação. Então, toda vez que a gente vê esse CO2, a gente sabe que aquela molécula perdeu carbono, e toda vez que a gente vê o NAD, a gente sabe, ou o FAD, que apareceu aqui também, ele não tinha aparecido então, ele vai ter a mesma função que o NAD, eles estão tirando hidrogênio. Beleza? E aqui é o balanço energético final. A gente vai ter 6 moléculas de CO2 que vão ser eliminadas, 8 NADH, mais H que eles pegaram, 2 FAD, que também diz que é um aceptor de elétrons que pega hidrogênio, e 2 GTP. Não se preocupe com isso agora. Essa fase, tudo que a gente está vendo, glicólise, ciclo de Krebs e agora a fosforilação oxidativa, ou respiração, esqueci o segundo nome, a gente bota dentro de um bolo que é a reação aeróbica. Então, o que significa? É uma respiração que vai precisar de oxigênio, precisa de ar. Não que o ar seja só oxigênio, mas para vocês entenderem. Porque depois, em outro momento, a gente vai ver que tem organismos, e até a gente mesmo, consegue produzir energia sem precisar de oxigênio. E agora eu vou contar para vocês por que a gente não... Por que a gente precisa tanto desse oxigênio. Quando a gente entra na terceira fase, que é a cadeia respiratória, esse nome que eu estava tentando lembrar, ou fosforilação oxidativa, com um objetivo de pegar toda essa energia que o NAD e o FAD roubaram, vamos dizer assim, ao longo do processo, através de hidrogênio, para a gente conseguir fazer mais molécula de ATP. Por quê? Porque às vezes a gente tem ADP e a gente precisa juntar com mais um fosfato para transformar em ATP. Então a gente tinha uma molécula, por exemplo, com 2 fosfatos e a gente quer armazenar energia. A gente gruda mais um fosfato ali para virar, de fato, a molécula de ATP. E quando a gente precisar dessa energia, a gente quebra, porque a gente já sabe que as ligações entre os grupamentos fosfato são muito, muito ricas em energia. Então, o que vai acontecer aqui? Basicamente, gente, a gente
Lembrando que, né, recapitulando, a gente começou lá no citoplasma, depois a gente foi parar lá na mitocôndria, e aqui a gente está bem na membrana, nas cristas da mitocôndria, que seria essas coisinhas vermelhas ou laranja mais escuro aqui no desenho. Na membrana, bem semelhante à nossa membrana plasmática, que a gente viu na aula passada, né? A gente tem várias proteínas que ficam entre a membrana, que elas vão ajudar a gente a conseguir tirar essa energia contida nos hidrogênios para transformar em ATP. Então, o que acontece? A gente tinha glicose, virou piruvato, e agora a gente está dentro da mitocôndria com um monte de NAD e FAD para serem desidrogenados, ou no caso, qual que é o termo certo? Oxidados, e a gente usar esses elétrons aí de hidrogênio para fazer essa maquinaria girar. Então, aqui tem todo o caminho que passa. Primeiro vem aqui, entra nesse complexo 1, ele sai, vem para o complexo 2, complexo 3, citocromo, complexo 4, e aí a gente tem a ATP sintetase, que é onde, de fato, a gente vai construir novas moléculas de ATP, tá? Deixa eu ver aqui, se tem mais alguma coisa para falar para vocês aqui. É isso, essas duas moléculas, o NAD e o FAD, à medida que eles vão passando por aqui, eles vão perdendo energia, porque essa energia vai ser usada para a gente fabricar mais ATP, e esse processo a gente chama de fosforilação oxidativa, porque está perdendo elétrons. Aqui no final, deixa eu ver, no complexo 4, a gente tem algumas moléculas de oxigênio, e são elas que vão dar um jeito de atrair esses elétrons, para que eles consigam ir passando aí ao longo da membrana, passando por todos esses complexos e perdendo energia para a fabricação de ATP. Quando o hidrogênio se junta com o oxigênio aqui, a gente tem a produção de água, tá? Então, é nesse processo da respiração celular, da cadeia respiratória, onde a gente, de fato, vai precisar de oxigênio, porque é ele que vai, por conta de cargas, né? O hidrogênio, ele está com carga positiva e o oxigênio está com carga negativa, é ele que vai atraindo esse hidrogênio aí ao longo de toda a membrana, por entre esses complexos, para que a gente consiga mais energia. E aqui, no final, a gente tem o ADP, que vai se unir com mais um fosfato para ser transformado em ATP. Aqui também, gente, eu vou dar uma pesquisada depois para a próxima aula para ver o quanto estão se cobrando hoje em vestibular nível de detalhe desse processo. Então, eu vou passar assim, de forma mais simples, superficial. Se eu ver que está caindo muito, alguma coisa mais, um detalhe mais específico, aí eu volto nessa parte da respiração celular para a gente entender melhor como que funciona. Pode ser assim? Pode ser? Pode? Beleza. Lembrando aqui também, né, que esse gasto de energia para formar a molécula de ADP, né, porque sai oxigênio, sai hidrogênio da molécula, da membrana, volta hidrogênio e tudo mais, é bom dar uma lembrada na aula de membrana, né, que a gente tem os tipos de transporte, os com gasto energético, e aí é toda uma maquinaria mesmo para criar diferentes concentrações aí, então precisa investir energia. Que eu coloquei outra imagem, aí depois vocês podem olhar com mais calma para a gente não se alongar. E aí tem um vídeo que eu acho que é mais fácil eu mandar aqui no chat para vocês do que tentar passar. Peraí. Aí vocês assistem aí e a gente já volta, mas é basicamente para resumir todo esse processo de uma forma mais entendível, talvez, mas mais dinâmica, né, do que só com imagens, daí dá para ver exatamente o que está acontecendo. Deixa eu enviar aqui para vocês, assim que o computador deixar.
Aí, vou abrir o chat aqui. Isso foi? Meu Deus. Nossa, gente, desculpa essa travação toda, tá? Semana que vem vou ver como dar aulas nesse computador. Não foi ainda. Oh, meu Deus. Agora foi. Bom, aqui tá falando que foi, aqui no chat não apareceu ainda. Acho que eu vou digitar o nome do vídeo. Só um minuto, gente. Agora eu tô ficando brava. Agora foi. Tem pessoal, eu vou trocar aqui, tentar apresentar pelo celular a aula. Uma dica que eu dou para vocês é colocar um pouquinho numa velocidade mais acelerada para a gente não levar os 7 minutos que tem o vídeo. Aí daqui 7, 5h15, 5h16 a gente volta.
Vamos voltando, pessoal, mais um minutinho. Conseguiram terminar de ver? Beleza. Gente, eu vou parar de usar o computador para apresentar porque está travando demais. Então, eu não vou conseguir mais ver vocês. Por favor, usem o microfone, porque eu não vou conseguir olhar o chat, tá? Aí eu não sei se eu vou desaparecer para vocês, vamos ver. Pronto. Tá compartilhando? Vocês estão enxergando a apresentação? Estão me vendo também ou não? Só a apresentação? Eu agora não estou vendo mais vocês, então preciso que vocês falem. A apresentação aqui apareceu. Eu sumi. Sim, você sumiu? Ah, tudo bem. Bom, pelo menos não vai mais travar. E aí, gente, então, para a gente encerrar essa primeira aula de bioenergética, essa parte que é moleza, para quem passou por ciclo de Krebs, para quem passou por fosforilação oxidativa, que é a fermentação anaeróbica, ou seja, é uma fermentação que ocorre sem a presença de oxigênio, sem a necessidade de oxigênio. A gente vai ter dois tipos dessa fermentação. A primeira é a alcoólica e a segunda é a ácida. Elas recebem esse nome por conta dos produtos que elas vão resultar no final desse processo. Então, na fermentação alcoólica, a gente vai ter um processo muito similar ao da glicose, e aí o piruvato, ele já vai perder uma molécula de gás carbônico e vai se transformar em aldeído acético ou acetaldeído. E esse acetaldeído, para falar um pouco sobre o processo, ele vai atuar como receptor de NADH e ele vai se converter em etanol. Então, o que vocês precisam saber? Que na fermentação anaeróbica alcoólica, o produto final que a gente vai ter é o etanol. Então, não tem a presença de oxigênio. A gente vai ter etanol e vai ter também a liberação de gás carbônico. Na ácida, a gente vai ter dois tipos. A mais importante, talvez a mais comentada, é a de ácido lático. Então, a gente vai ter o piruvato também atuando como aceptor de elétrons, só que a gente não vai ter liberação de gás carbônico, que nem ocorre na alcoólica e na respiração aeróbica. E tem também a de ácido acético, que é o produto final, assim como é o etanol e assim como é o ácido lático, que a gente vai sim ter a liberação de CO2 e também água perdendo um hidrogênio. Então, deixa eu passar aqui. Vou dar exemplos agora para vocês de onde ocorre essa fermentação e como que a gente pode presenciar ela, encontrar ela no cotidiano. Na fermentação alcoólica, a gente vai ter tanto algumas leveduras quanto bactérias que vão fazer ela e, como eu disse para vocês, o produto final é o etanol. Então, na produção de bebidas alcoólicas, elas são feitas a partir de fermentação. Eu não sei se vocês se interessam pelo assunto, já viram e tudo mais, mas cerveja, vinho e tudo mais são feitas a partir dessa fermentação. Então, você adiciona lá uma levedura, que é um fungo, e uma bactéria, ou uma bactéria, e elas vão consumir aquele açúcar que está ali, né, que não necessariamente precisa ser glicose, mas é a maioria das vezes, e ele vai passar por todo um processo um pouco mais simples do que a gente viu, mas que no final a gente vai ter etanol. Então, assim, o álcool que tem na bebida que a gente toma, ou não, que eu não sei se todo mundo tem maior de idade, mas a gente obtém esse álcool através de um processo de fermentação por leveduras bactérias. Eu acho que no caso é a levedura. O etanol também de carro, da mesma forma, e o pão também. Só que o que acontece, né? A gente não come um pão com gosto de álcool. Por quê? Porque no processo
vai evaporar. Então, não tem perigo de ninguém ficar bêbado comendo pão. O que acontece é que, durante essa fermentação, a gente viu que vai ter a liberação de CO2. Então, esse CO2, que conforme o pão vai assando, ele vai sendo, o pão vai assando não, né? Ali durante o processo de fermentação, esse CO2 vai sendo liberado e vai formar bolhas de ar, vamos dizer assim, dentro do pão, que é o que faz o pão crescer, que é o que faz o pão ficar fofinho. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu amo pão. E o outro tipo de fermentação é a ácida, que a gente viu que tem dois tipos. A acética. Caí, mas voltei. Que ódio. O que vocês ouviram, pessoal? Até onde que deu para ouvir? Gente. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Agora tô. Ai, obrigada, Renato. Até onde que vocês conseguiram ouvir o que eu falei? Porque eu vi que do nada caiu aqui. Início da explicação da ácida. Beleza, então agora eu vou sair da minha tela aqui, não vou conseguir ver o que vocês mandarem no chat. Obrigada, viu? Então, a alcoólica, a gente tem a produção de CO2, que é usado ali para fazer o pão crescer e ficar fofinho e gostoso, e também o álcool como resultado para bebidas alcoólicas, ou ele vai ser evaporado durante o processo de assar o pão ali. E na ácida, dois tipos. A acética, produzida por bactérias, tem como resultado o vinagre, né? Tanto a acética quanto a lática, elas vão deixar um gosto azedo. E na lática, a gente tem dois tipos, que é uma feita pela célula do nosso corpo e outra por bactérias. No caso das da bactéria, a gente vai ter produção de iogurte, por exemplo. Acho que uma das bactérias mais famosas que tem aí, que é a Lactobacillus, gênero Lactobacillus. Então, é ela que vai ajudar, por exemplo, na construção do iogurte, dar aquele gostinho azedo. E no caso da nossa, o que acontece? Isso é uma coisa bastante interessante de saber, assim, importante também, que quando a gente está está fazendo algum tipo de exercício físico e ele é muito intenso, não está sendo suficiente para dar conta de quebrar glicose e produzir a energia necessária para continuar fazendo o nosso músculo funcionar. Então, a gente está ali gastando muita energia e não está conseguindo produzir na mesma quantidade. Aí, o que acontece? O corpo, ao invés de passar por todo aquele processo que a gente viu agora, ciclo de Krebs, respiração, fosforilação oxidativa, ele começa a produzir energia sem precisar de oxigênio. Então, ele vai produzir ácido lático, e esse ácido, conforme ele vai se acumulando ali no nosso tecido, ele provoca fadiga muscular. Então, quando a gente tá, sei lá, correndo, pulando, dançando, sei lá, e começa a doer o músculo, que a gente não consegue mais mexer, é por um acúmulo de ácido lático, porque o nosso corpo não conseguiu quebrar a energia da forma que a gente acabou de ver, por aquele processo aeróbico envolvendo oxigênio, e ele começa a
pessoal, não sei o que está acontecendo. Tá caindo aqui sem... Não é problema na internet nem nada. Ele simplesmente manda uma mensagem falando que vai ser interrompida a minha apresentação e cai. Se alguém souber que pode ser isso, puder me ajudar. Então é isso, consegui falar da lática, até onde eu vi não tinha caído, e da acética. Deu para entender? Vocês conseguiram pegar tudo? Deu pra entender, foi de boa até. É mais de boa, né? Nesses dois tipos de respiração anaeróbica, a gente vai ter a glicólise acontecendo, é o mesmo processo. E aqui é só uma tabelinha para resumir mesmo, para facilitar a vida de todo mundo. De acordo com o tipo de fermentação, quais vão ser os produtos finais. Então, na alcoólica é o etanol, na lática é o ácido lático. Você viu que, assim, nem colocaram a de ácido acético aí na tabela. Então, por isso que eu disse que vale a pena se preocupar mais com a lática e com a alcoólica. E aí... Professora, Oi, você está compartilhando a tela? não tá aparecendo? Não, para mim não está. Pra mim também não. Tá, vamos lá. Ai, gente, só pela misericórdia. Eu tinha parado de compartilhar. Eu não. Vamos lá. Aqui a tabela. Apareceu? Agora apareceu. Aí, valeu, gente. Então, aqui é um resumão. Só tem a alcoólica lática. Produto final da alcoólica é o etanol. Produto final da lática é o ácido lático. Quem produz a lática é bactérias e células do tecido muscular. E a alcoólica, bactérias e leveduras. Não todas, tá, gente? Mas, assim, algumas dentro dessa categoria. E aqui um resuminho de como que é essa glicólise na fermentação. Então, a gente tem uma molécula de glicose, de novo, aquela coisa que é quebrada em piruvato. Na fermentação alcoólica, a gente já tem a liberação de CO2, que é muito importante lembrar, mas é só lembrar do pão, gente, que o pão fica fofinho por causa desse CO2. E aí vai se transformar em acetaldeído, que vai perder hidrogênio e vai resultar em etanol. E na fermentação lática, a gente tem bactérias e células do músculo transformando o piruvato em ácido lático. E uma coisa que é muito, muito, muito importante de vocês saberem é o seguinte: por que que o nosso corpo, ele prefere, vamos dizer assim, né? Porque, que nem eu falei para vocês, é só a hora que o nosso corpo não está dando mais conta de produzir energia e não está, né, conseguindo esse balanço de oxigênio necessário, que a gente entra na fermentação lática no nosso músculo. Isso acontece porque o rendimento de ATP total no final da fermentação, ele é muito inferior ao que se passasse por todo aquele ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, glicólise e tudo mais. Então, assim, não tem essas outras segunda e terceira etapa, a gente basicamente para na glicólise. E o rendimento da glicólise que a gente viu são de 2 ATPs. Então, ela é menos vantajosa, vamos dizer assim, por isso que a gente não faz. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum slide. Esse aqui também, depois vocês batam um olho, né? Tá falando mais de CO2, dos hidrogênios. E vocês olhem com mais calma, que eu tô agora preocupada com o tempo. Tudo bem, gente? Eu vou passar para o próximo slide. Vamos ver se foi aqui. Tudo bem? Fermentação? Tranquilo? Beleza. Show de bola. Então, agora a gente vai começar ciclo celular. Bem mais rápido. Deixa eu compartilhar aqui, aí vocês me dão um toque se não estiver aparecendo. Partiu o ciclo celular. Bom, então, na aula de hoje, a gente vai ver
núcleo celular, né? Porque se a gente vai falar de ciclo celular, a gente já vai pensando em divisão dessa célula. Precisamos conhecer todas as estruturas ali para ninguém ficar perdido na hora que eu falar os nomes. Depois a gente vai passar por cromatina, cromossomo e cromátides irmãs, DNA também, na verdade, que é uma parte que demanda bastante atenção de vocês, porque tudo isso, gente, não é complicado, não é difícil. O que confunde são os nomes, né? As etapas, as coisas que vão acontecendo ali, e que vão mudando o nome das estruturas, mas é tranquilo. Depois a gente parte para o ciclo celular mesmo, para falar de interfase e mitose. E aí na outra aula a gente fala de meiose. Então tá, vamos começar vendo o que tem no núcleo celular. Eu bati o olho na aula da Amanda, né, que era a antiga professora de vocês. Eu vi que ela falou de DNA já, então se eu estiver repetindo alguma coisa, vocês me avisem. Não consegui assistir a aula dela, então preciso que vocês me ajudem nisso. Mas ela já passou todas as outras organelas, né, isso eu vi. E então a gente já parte direto para núcleo celular. O que tem no núcleo celular, né? Quais são as funções que esse núcleo vai desempenhar? Então, eu disse para vocês lá na primeira aula que eu gosto de pensar na célula como se fosse uma fábrica, né? Alguma coisa nesse sentido. E o núcleo vai ser a diretoria, porque é dali que vai sair todas as ordens, é onde está todas as informações, a biblioteca, enfim, todos os detalhes técnicos para aquilo funcionar, fica ali no núcleo. Então, é lá que a gente tem o controle das atividades celulares, é onde a gente vai ter o código genético, que é essa biblioteca aí cheia de informações, cheia de ordens para as nossas proteínas, e e é onde está as informações hereditárias, ou seja, as informações que a gente precisa passar para as outras células e, consequentemente, que a gente precisa passar para outro ser vivo. Bom, quais são as principais estruturas aí do núcleo celular? A gente vai ter, então, a carioteca, ou envoltório celular, ou ainda envelope celular, que nada mais é do que como se fosse a membrana plasmática, só que ao invés de cercar toda a célula, a gente vai estar cercando aí só o núcleo. Por quê? Porque o núcleo, gente, ele é muito importante, então ele precisa, e a gente também, né, precisa ter em mente que as coisas dentro da nossa célula, elas precisam estar muito bem organizadas. Então, esse envoltório celular, essa carioteca, é como se fosse uma continuação do retículo endoplasmático. A gente tem o nucleoplasma, que é como se fosse o hialoplasma da nossa célula. Tem o nucleolo, que é essa bolinha roxa mais escura. E tem a cromatina, que ela tá aí toda dispersa, parecendo uma serpentina no nucleoplasma. Esses ribossomos, essas bolinhas vermelhas aí, eles estão aí justamente porque tá bem pertinho do retículo endoplasmático, né? Então, para agilizar aí na parte de produção de proteínas, porque é nisso que ele está envolvido. Então, olhando mais de perto cada estrutura, a gente tem a carioteca, ou envoltório nuclear, ou envelope nuclear, que ela vai ter duas membranas lipoproteicas, igual à nossa membrana plasmática, e a membrana interna e a membrana externa. Como eu disse para vocês, essa membrana ela vai ser uma continuação do retículo endoplasmático, praticamente, né? Então, eles têm uma comunicação ali, porque um precisa do outro na hora da produção de proteínas, né? Principalmente do ribossomo. E a presença de poros, né? Então, a gente tem vários buraquinhos aí nessa membrana, na carioteca, para que a gente consiga ter uma comunicação mais fácil do citoplasma da célula com o nucleoplasma do núcleo. Aqui a gente tem o nucleoplasma, que ele tá, essa parte vermelha mais interna é o nucleo.
Caos, gente, caos. Não sei o que está acontecendo, o que está caindo. Vamos voltar lá. Nucleoplasma, então. Recapitulando, a gente tem aqui no meio o nucleolo, que o nucleolo, esse sufixo dele, ele vai indicar que é uma coisa menor do que a do prefixo. Tipo assim, então tem o núcleo ali do começo e o éolo no final, que quer dizer que é uma coisa um pouquinho menor. Então é como se fosse um núcleo dentro do núcleo, o nucleolo. E aí a gente tem o nucleoplasma, que é como se fosse o citoplasma do núcleo, onde a gente vai ter essa cromatina aí toda espalhada. Outro nome para o nucleoplasma é cariolinfa, e aí tem uma constituição semelhante, tanto o hialoplasma quanto o nucleoplasma. O nucleolo, ele vai ser o responsável pela síntese de ribossomos. Então, a gente pensa em ribossomo, já pensa em proteína. Por isso que tá tão pipocado de ribossomo aí, né? Por isso que tem essa proximidade com o retículo endoplasmático. E a gente pode encontrar 1 a 2 nucleolos, inclusive em foto de... como fala? Microscopia eletrônica, aquelas fotos que o pessoal faz em microscópio. Dá para ver, o pessoal tinge, né? Dá para ver uma parte mais escurinha ali dentro do núcleo, geralmente é o nucleolo. E bom, gente, agora é aquela parte que eu falei para vocês que o problema não é a coisa em si, mas é o nome que ela vai ganhando. Então, o que acontece? Quando a gente fala cromossomo, cromátide, cromatina, filamento de DNA, DNA, tudo isso é meio, muitas aspas aí para esse meio, é meio que a mesma coisa, tá? A gente vai estar sempre remetendo esses termos a DNA. Só que o que acontece? O pessoal enche de nome porque em cada momento, dependendo de como que esse DNA tá dentro da célula, principalmente dentro do núcleo, a gente... Ai, gente, obrigada, guerreiras e guerreiros, que não me abandonaram nessa quinta vez que caiu aqui. Vamos lá, mais uma vez. A hora que, só uma pergunta, a hora que cai, aparece para vocês um aviso que aparece na minha tela? E vocês continuam ouvindo minha voz ou simplesmente eu desapareço? Você simplesmente desaparece. Ai, entendi. Porque se aparecesse o aviso para vocês, eu ia continuar falando em cima do aviso, que eu já tô ficando... Bom, vamos lá, eu vou falando aqui, aí vocês me avisam se vocês já ouviram isso, se não ouviram, se precisar repetir. Então, eu falei que o DNA, né, conforme a conformação dele, ele vai receber um nome. Então, o que a gente tem? A gente tem a fita de DNA gigantesca, tipo, ridícula de gigantesca, muito fininha dentro do nosso núcleo. E aí, o que acontece? O que a gente tem dentro do DNA, gente, que é tão importante? Cair de novo, gente? Para que serve o nosso DNA?
Hum? Vocês tiveram essa aula, não tiveram? Vou até voltar aqui para ver se vocês mandam no chat. Vai, galera. Sei que vocês estão acabados, mas por favor, me ajuda. DNA, o que tem no DNA, por que ele é tão importante? Nenhuma pista? O DNA ele vai dar a nossa característica única, né? Que só a gente tem, praticamente. Isso. E como que chama esses pedacinhos de DNA que vão dar essas características que a gente tem, que são únicas? Calma aí, Beleza. vamos achar. Isso, Aleph! Arrasou. É isso, gente, o gene. Então, o mais importante que a gente tem dentro do oh, meu Deus, tá o povo querendo ligar essas horas. Dentro do nosso DNA são os nossos genes. Por quê? Porque são eles que vão dar as características únicas, que nem o Renato falou, para cada um de nós. É ali que a gente tem toda a informação, é o nosso manual de instrução de como que a gente precisa ser construído. Então, assim, vocês imaginam, a gente tem trilhões de células no nosso corpo, todas as nossas células possuem um DNA com as mesmas informações, porque toda vez que essa célula ela vai se replicando, a gente precisa continuar passando essa receita de bolo para que as células tenham... Peraí, gente, oh meu Deus. Saibam como funcionar, o que elas precisam virar, qual proteína ela precisa produzir, que cor que é o seu cabelo, que cor que é a sua pele, tudo isso tá ali dentro da molécula de DNA. Então, assim, é muito sinistro. Eu acho muito sinistro como pode um negócio desse estar acontecendo nesse momento, ao vivo aqui, tá tudo lá. Todas essas informações, e a célula ela tem que dar um jeito de acessar todas essas informações que estão no nosso DNA, enquanto a gente está aqui, enquanto vocês estão assistindo a aula, sabe, sem a gente precisar emitir um comando consciente para que essas informações sejam lidas, né? Então, dentro do nosso DNA, a gente tem tudo mais importante, que são os nossos genes. E aí, eu não lembro, vou até pesquisar aqui, ao vivo, para vocês, qual que é o tamanho do nosso DNA. Mas eu lembro uma vez que uma professora disse que é como se fosse, assim, 2 metros... Ah lá, são 2 metros de DNA em cada célula. E aí a pergunta que fica é, como que a gente tem 2 metros de DNA em cada uma das nossas células do corpo? É porque esse DNA nem sempre ele tá abertinho, assim, igual a gente está vendo. A gente, né, pensa em DNA, pensa nessa conformação, porque é a mais famosa, né, para a gente entender as ligações que tem, mas ele tem que ficar comprimido, ele tem que ficar amassado, ele tem que ficar completamente enrolado para caber 2 metros de DNA em cada célula do meu corpo, do seu corpo, tá? Professora, então, oi. Tá apresentando de novo ou não? Tô, putz. Não tá aparecendo de novo. Quase solto um palavrão em rede nacional aqui. Será que é isso que tá fazendo cair minha apresentação? Ó. Foi? Apareceu. Agora é importante que tem... Beleza. Então, depois dessa palestra minha aqui sobre DNA, o que acontece? Ele vai... Né? Para mim, eu acredito que assim, os mais famosos, né, as representações mais famosas, seja essa de DNA, que está aqui em rosa e roxo, e a de cromossomo, que é aquele xizinho lá. O cromossomo, né, nada mais é do que um DNA que foi enrolado, compactado ali até não dar mais, para facilitar dentro de alguns processos da nossa célula. Então, assim, quando esse DNA ele vai se enrolar, ele não pode... Pensa num novelo de lã, por exemplo. Novelo de lã, não. Como que chama aquilo, gente? Da pipa, que o pessoal enrola na latinha de Nescau. Tem um outro nome, não é carrossel.
sei lá. Carretel? O quê? Mas qual parte você tá falando? Tipo, quando você pega a linha e enrola lá na lata de Nescau, é um improviso de alguma coisa, de uma outra coisa, que eu não lembro como que chama. Carretel, ó, o Alex falou. Carretel, isso, carretel de linha. Então, é basicamente isso que você vai fazer. Pensa lá que a nossa fita de DNA é uma linha de pipa. A gente usa a lata de Nescau ou carretel, sei lá, o que for, para não embramar essa linha. Porque a hora que você precisar soltar ela, fica muito mais fácil do que se você pegasse assim com a mão, juntasse, fizesse um bolo de linha. Ia ficar impossível. E a lógica aqui no DNA é a mesma coisa. Então, quando a gente precisa acessar o DNA para pegar um pedacinho ali, né, descobrir que aquele pedaço produz, qual ordem que vai ter ali, qual característica, proteína, enfim, a gente desenrola esse DNA, faz uma cópia, tudo mais, né, com RNA, que acho que vocês já viram. E quando não está usando, a gente enrola. A nossa lata de Nescau, vamos dizer assim, seria essas proteínas conhecidas como estona, que são essas 4 bolinhas de proteína. Então, primeiro ele é enrolado nessas estonas, depois um conjunto desse DNA, dessa fita enrolada com estona, a gente chama de nucleossomo, que nem tá indicado ali na imagem, e esse DNA já, né, nessa conformação com estona, nucleossomo, a gente vai chamar de cromatina. Então, é basicamente a mesma coisa, só que em conformações diferentes. Então, quando a gente fala que a gente tem cromatina jogada lá no nosso nucleoplasma, é essa cordinha aqui, não é endocromatina. Eu acho que quando a gente tenta pensar um pouco na lógica do negócio, fica um pouco mais simples do que ter que ficar decorando que o DNA é uma fita, né, não sei o que está enrolada com estona, e daí vira cromatina. Essa parte deu para entender? Porque depois a gente vai ver outros nomes para o DNA e aí pode começar a confundir. Sim, não, mais ou menos. Clica de novo. Gente, Deu sim, deu sim. deu? Obrigada. Continuando, então, eu coloquei nesse asterístico azulzinho o eucromatina e o heterocromatina. Pode ser que vocês encontrem esses termos por aí. O que quer dizer? Eu, em biologia, significa verdadeiro. Então, a eucromatina seria a cromatina verdadeira, que é uma cromatina que ela não tá tão condensada, então você consegue acessar aquele filamento de DNA ali para fazer proteína, por exemplo. E a heterocromatina, ela vai ficar muito condensada, então ela meio que fica inacessível, vamos dizer assim. Então a eucromatina seria a cromatina de verdade que você consegue usar, e a heterocromatina é uma parte que está mais enrolada ali que você não consegue acessar com tanta facilidade. Eita. Ó, pulou milhões de slides. Gente do céu. Ai, ai. Não queria dar esse spoiler aqui, que senão dá uns ânimos, versão de coisa. Pera aí. Carioteca, nucleoplasma, nucleolo, cromatina. Aí. Aqui uma outra imagem. Ai, gente, eu tinha mudado certo, que doida. Uma outra imagem para exemplificar a cromatina, o DNA e tudo mais, só para já ir memorizando. E aí o que eu coloquei aqui do lado, falando de interfase, é um grande spoiler do que a gente vai ver quando chegar na parte de divisão celular. Mas eu achei que seria interessante a gente já começar a ver alguns conceitos para não chegar no final lá da aula, que não vai ser hoje, no caso, falta 10 minutos para acabar, com um monte de termo, e aí, tá? Então, já comecei a complicar agora para não ficar, no final, não ficar tão complicado. O que a gente tem aqui?
Na intérfase, tipo assim, antes da célula se separar, mitose, meiose, lá, aquelas coisas que provavelmente vocês já ouviram falar, nessa fase de intérfase, que é uma preparação para a célula começar a se dividir, a célula ela vai estar funcionando de forma normal, porque vai chegar um momento que a célula ela não vai conseguir continuar com as suas atividades normais, porque ela tem que prestar muita atenção ali na divisão da célula para que tudo ocorra bonitinho. Pessoal, vocês estão sendo bastante prejudicados por esse negócio de cai e não cai. Eu vou tentar depois, vou ver, né, com o pessoal, com vocês e tudo mais, para ver se eu gravo essa aula, para a gente não ficar muito atrasado. E aí deixo disponível no YouTube para vocês verem, porque senão, gente, uma aula atrasada eu dou conta. Agora, ficar com 2 atrasadas vai ficar muito ruim para vocês. Mas vamos continuar aí. A gente tem alguns minutinhos, eu vou seguir, tá? Então, de novo, né? Vou falando aqui, se vocês já tiverem ouvido o que eu falei, vocês me avisem. Na intérfase, então, que é esse momento que a célula está se preparando para dividir, ela vai continuar com as atividades normais dela. E então a cromatina ela vai permanecer descondensada, ela não vai precisar ficar nesse formato desse cromossomo de X aí que é famoso, porque não precisa ainda. A célula não vai dividir, ele pode ficar todo espalhadão lá. Tá? E aí é nesse momento que a gente consegue, de intérfase, que é o momento que mais longo aí da divisão celular, não que a intérfase entre de fato na parte de divisão, mas como a gente põe todo mundo no mesmo bolo a fins didáticos, é nesse momento que a gente ainda consegue acessar o DNA para transcrever ele, produzir proteína, enfim, outros tipos de DNA. Aí aqui, mais uma imagem para a gente fixar bem. Então, no primeiro a gente tem o DNA, como a gente conhece. No 2, ele tá, esse DNA, ele já está associado às histonas, que são aquelas proteínas que vão ajudar ele a não emaranhar. No 3, a gente tem a cromatina já condensada. No 4, percebam que apareceu uma coisa nova aí, 2, na verdade, né? Que é essa bolinha vermelha aí no meio e outro filamento de DNA, outra cromatina. O mais importante desse momento, antes de pensar nesse DNA se duplicando e tudo mais, é essa bolinha vermelha, o centrômero, que é o que vai ligar essas duas cromátides. Ih, já mudou de nome. Mas é ele que vai juntar esses 2 braços, vamos dizer assim, de DNA, essas 2 pernas. É por esse centrômero que essas 2 perninhas vão ficar unidas. E ela vai ser, esse centrômero ele é muito importante mais para frente, porque é por onde, quando a gente for dividir a célula, algumas cordas, vamos dizer assim, né, vão se amarrar aí para puxar cada uma para cada lado e assim conseguir dividir a célula em 2. Beleza até aqui, gente? DNA, cromatina. Gente, sem condição. Eu vou encerrar a aula aqui, porque fica esse vai, não vai, e aí eu acho que só piora a situação. Vou ver se eu gravo essa parte da aula, não sei, se eu pego uma aula extra, mas vou tentar descobrir o que